Olá amigos, olá amigas da TV Humana. Sou a Nízia Ontem, você está aqui nos Limites da Eternidade, um programa que tem como foco principal a visão diferenciada do Antigo Testamento. Nós estamos já na segunda temporada e isso faz com que nós tenhamos aí já algum período de convivência através dessa TV. E nós estamos vendo toda a saga do povo de Israel que tiveram que enfrentar muitas dificuldades, né, após a saída do Egito. Aliás, essas dificuldades já vinham desde sempre, desde o tempo de Abraão. E com a morte de Moisés, que era o grande líder, Josué vai assumir, né, a liderança e, lógico, e um imenso desafio. Porque quando Moisés chega até o monte, onde ele tem a visão total, o Monte Nebo, onde ele tem, né, toda aquela visão da terra prometida, ali então ele desaparece. E aí passa então a assumir toda a liderança Josué, que era um homem provavelmente entre os seus 40 anos. E com Josué, Israel vai ter que enfrentar grandes batalhas. E isso Josué faz com grande foco, né, com objetividade. Ele era um grande estrategista. Perdeu muitas batalhas, ganhou outras e foi levando, né? Quando ele invadiu a terra prometida, ele tinha outros desafios que já eram conhecidos desde o tempo de Moisés. Com todas as dificuldades, e evidentemente que ele tinha que ter uma ajuda tecnológica do Senhor de Israel, porque sozinho eles não teriam como. Passaram 40 anos caminhando pelo deserto, sem armas. E quando eles chegaram ali naquela divisa praticamente, eles não tinham as armas que os outros tinham. Os outros países de então, que eu chamo de cidades-estado. E então, evidentemente, que ele tinha sim o recurso da ajuda do Senhor de Israel. Afinal de contas, né, ele estava levando toda aquela multidão para repopular, ou melhor, não era nem repopular, era expulsar de alguma forma todos os habitantes dali e aí sim fazer uma nova população naquela que seria a terra de Israel. Depois que ele passou o Rio Jordão, que ficou descrito no episódio passado, né, teve uma questão muito interessante. Houve muitas guerras, muitas mortes, mas uma delas foi muito marcante. Inclusive, ela não dá para compreendê-la assim, né, de pronto, numa passagem, que foi quando a terra parou por 12 horas. E nós, analisando isso, né, vamos ver o que realmente aconteceu. Lá já existia Jerusalém e tinha um rei em Jerusalém chamado Adonisedeque. Esse rei, ele ficou sabendo de tudo que Josué tinha feito, que ele tinha invadido, né, e ganho a batalha com a cidade de Ai, que era grande, e Jericó também havia caído em poder de Josué. E um outro agravante é que tinha uma cidade chamada Gibeon, ela era bem grande. E os gibeonitas, quando viram que Ai tinha caído e que Jericó também, eles fizeram um acordo de paz. Eles se aliaram a Israel. E isso trouxe para Josué um contingente de soldado, de um exército maior do que provavelmente aquele que ele tinha.
provavelmente também já um exército com maiores meios bélicos de enfrentamento, uma batalha. E a sua população era bem grande, e quando o rei de Israel soube que eles estavam aliados, ele ficou temeroso, o rei de Jerusalém, desculpe. Por quê? Ele sabia que o alvo seria, evidentemente, né, era ali, porque em outros vídeos, logo no começo, eu devo ter citado que Jerusalém, ele é um ponto, é um ponto muito importante no globo terrestre. Tem alguma coisa ali que nós ainda não conseguimos saber o que é. Tanto que se nós formos em viagem a Jerusalém, nós veremos os arqueólogos fazendo pesquisas, né? Então tem muito trabalho de arqueologia, porque existe sim uma procura constante, eu não digo que é inconsciente, mas uma procura constante de algo que seria assim algo impactante, ou uma descoberta de um objeto. Alguns dizem que é a Arca da Aliança, outros dizem, até virou filme, que seja o Santo Graal, mas nada ainda foi encontrado. Sim, encontraram ruínas de muitas cidades, inclusive a casa de Davi, mas ainda não chegaram aonde eles estão imbuídos em chegar. Mas voltando lá para o rei de Jerusalém, que estava apavorado, então ele vai pedir ajuda militar a 4 outros reis. E a Bíblia diz, né, o Antigo Testamento, no livro de Josué, que era o rei de Hebron, o rei de Jarmut, que era outra cidade-estado, de Laques e também Eglon. E ele então pedia: venham me ajudar, preciso do apoio de vocês, porque Gibeon estão acordados com Josué, e aí eu serei massacrado e não tenho chance. E aí, dessa forma, foram para o combate. Esses reis eram amorreus. Quem eram os amorreus? Os amorreus eram descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Esse filho de Noé, ele não foi bem aceito, porque, segundo consta, o pai bebeu, Noé bebeu, e ele então fez brincadeiras de mau gosto com a nudez do pai, que estava, né, com o calor que fazia naturalmente, além, né, do torpor alcoólico, ele se despiu. E aí Cã então vem e faz brincadeira. Os outros irmãos, a saber, né, o mais velho era Sem, Cã, que era esse que estava brincando, digamos, maldosamente com o pai, e Jafé. E então Cã, ele é expulso dali, e ele vai para os lados onde existia o domínio de um senhor também, que era adorado daí naquela região. Então alguns chamam de Marduk, outros chamam de Baal, Merodach. Merodach e Marduk é a mesma coisa, é o mesmo nome. Bom, aí então, voltando lá à batalha, Josué, ele fez um esquema, uma estratégia de sair à noite. Então ele sai à noite, ele faz a caminhada com os exércitos, e ele chega até um lugar ali que eu não me lembro bem o nome, mas ele chega naquela região, e os exércitos desses reis estavam lá, mas eles não esperavam um ataque surpresa. E aí, então, evidentemente que era um número menor que estava ali, e aí eles atacaram e, enfim, né, ganharam aquela primeira parte, aquela fase 1 da batalha. Josué ganhou.
Quando Josué, um pouquinho antes, ele tinha visto o tamanho dos exércitos que ele teria que enfrentar, ele recuou, ele ficou com medo. E o Senhor então diz para ele não ter medo, que a batalha estava ganha. Ele o ajudaria da melhor maneira possível, né? Ou deu certeza que a batalha era de Josué, a vitória era de Josué. E os outros combatentes que ficaram, né, em outro posto, evidentemente que eles vieram, e aí sim, aí veio a parte maior do exército daqueles aliados. E aí o bicho pegou, porque eles eram poucos, mas o Senhor vem e dá uma palavra de ânimo para Josué e diz assim, né, você fique tranquilo, né? Então houve uma reunião entre Josué e o Senhor, e o Senhor disse, você vai e na frente do povo, dos soldados, para eles logicamente terem mais respeito e, né, e entenderem que você é o grande líder, que não é nem o povo, os gibeonitas, é você. Então ele vai, e aí eles tinham feito um acordo já com o Senhor, então ele fala, lua, pare, sol, pare. Então essa parada é que é complicada, né? Então está escrito assim no livro, que isso está no capítulo 13, no dia que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, José falou com ele. E na presença dos israelitas, ele disse, sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. E assim ficou parado o sol. O sol parou, a lua parou, tudo ficou assim, né? E aí o que aconteceu? Os soldados ficaram meio atônitos, perturbados e foram vencidos. Porque evidentemente eles sentiram também alguma coisa em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Essa passagem, né, ela também se encontra num livro que se chama Livro dos Retos, Livro dos Justos ou Livro de Jasher. Esse livro, ele é apócrifo, mas tem o livro, né? E como entender essa parada? Naquele tempo, né, o que se acreditava, pelo menos até 1500 por aí, um pouquinho depois disso, que o sistema era geocêntrico, ou seja, a Terra estava lá e ela que girava e tudo estava parado, né? Então, a Terra seria, digamos assim, a parte mais importante do universo. E aí veio a descoberta do heliocentrismo. Então nós temos aí uma informação importante agora que vai meio colocar em xeque essa passagem do livro de Josué. Alguns, né, mais assim, convictos dizem que até o universo parou. Eu, dentro daquilo que eu vejo, não acredito que o universo tenha parado, não. Né? Por quê? Imaginem, vamos, se o universo para o seu movimento, é inconcebível. E se a Terra para? O que acontece dentro do nosso sistema solar? Instalado o caos completo. Todos os planetas do nosso sistema, incluindo a nossa estrela, o Sol, vai sofrer uma avaria muito grande. Nós temos aí, né, o magnetismo, que um e o outro, né, todo o circuito do nosso sistema solar, ele é organizado para não falhar. Porém, nós estamos descobrindo coisas hoje que nós não sabíamos antes, com mais clareza. A ciência nos traz, as pesquisas nos trazem, né?
Então, desde a década de 60, todo o espaço ele é vasculhado, vamos dizer assim, todo o nosso mapa da parte do universo que nós conhecemos, ela é devidamente estudada, porque desde os anos 60 houve aquela corrida para o espaço. Então Yuri Gagarin foi, e depois também o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, falou que não era importante, interessante ficar vagando no espaço. Então ele queria sim que chegasse até a Lua. Então isso seria aí a tecnologia americana. E aí eles se aprofundaram ainda mais nos cálculos, porque se eles não tivessem um conhecimento exato, os astronautas poderiam vagar para sempre no espaço. Enfim, vamos lá, né? Esses estudos foram profundos, foram pesquisas de anos e anos. E aí surgiu, né, naquele período, o que nós não tínhamos acesso ainda, nós, a massa comum, né? Mas a NASA tinha computadores, né? Que evidentemente para a época eram bem avançados, e então eles fizeram um trabalho árduo dentro desse estudo, né? E eles acharam realmente uma diferença de horário. Então parece-me que é 12 horas e 40 minutos, 20 minutos. E eles não sabiam aonde encaixar isso, né? E agora, a partir dos anos 90, novamente vem à baila esse estudo. Eles se aprofundaram, né? E uma equipe da IBM também entrou nesse estudo para ver o que aconteceu, né? Mas eles não chegaram muito a uma conclusão lógica, né? Bom, enfim, mais tarde, acho que em 1995, eles encontraram sim um lapso. E agora, com o que está acontecendo, com os fatos que nós estamos vivenciando, né? Eles descobriram que esse lapso de tempo se deu em 3 de maio de 1371, antes da Era Comum. Então houve alguma coisa que mudou dentro do nosso planeta, alguma coisa aconteceu isoladamente ao planeta Terra. Nós não sabemos, eles não sabem, se isso afetou outros mundos do nosso sistema. Então, de 1995 a 2000, né, eles chegaram a um acordo. A velocidade média, né, da deriva dos polos da Terra, né, para o leste foi cerca de 7 vezes mais rápido que entre 1981 e 1995. Então, deu 4 metros de diferença aí dentro do nosso eixo. E hoje nós estamos tendo também esse problema, né, que o eixo da Terra também está sendo alterado por algum motivo, né, que muitas pessoas dizem que o núcleo parou, e nós não sabemos ao certo ainda o que isso pode trazer no futuro. Nós sabemos, ou nós não, né? A ciência, os pesquisadores sabem que nós teremos mudanças climáticas. E nós já estamos tendo, né? Então, provavelmente tenha sido algo assim que tenha acontecido e foi registrado como uma parada. Mas seria impossível essa parada, né? E no livro lá de Josué, ele continua afirmando, né, que na verdade, quando teve essa mudança brusca, os soldados dos reis inimigos, eles ficaram perdidos, e aí então Israel, juntamente com Gibeon, eles
bateram até acabar, até fugir. Segundo o relato, os 5 reis fugiram, se esconderam numa caverna e aí foram presos depois, mais tarde, eles foram presos, devidamente assassinados, e depois seus corpos foram colocados na mesma caverna onde eles haviam se escondido, né? Então nós percebemos, né, que parece que Josué enfrentou desafios assim tremendos dentro dessa missão, e ele vai sim ali se envolver, né, com toda essa questão. Só que uma coisa que é interessante, ele vai conseguir depois disso repovoar, eu digo no sentido de lotear Israel para, né, as 12 tribos. E nesse loteamento, inclusive, era muito maior o tamanho, né, territorial de Israel era muito maior. Então pegava uma parte do Líbano, pegava provavelmente uma parte da Síria, uma parte da Jordânia. Era um território bem maior, né? E então ele conseguiu fazer essa divisão das 12 tribos, né? E uma coisa que eu notei foi que ele foi muito generoso com a tribo dos filhos de José, porque José era filho de Jacó. Então, como as 12 tribos, né, elas são cada tribo para um dos filhos dele, de Jacó, né? Então, José, que ficou no Egito, ele também receberia a parte dele. Só que, provavelmente com um acordo mais tarde, né, com Moisés e o Senhor e tudo mais, a parte que seria de José seria dividida por Efraim e Manassés. Então, nesse caso, o Manassés, ele ficou com uma parte muito grande. Então, ela se estendia lá para os lados, né, onde ficava a Jordânia, Síria, toda essa região, e a outra de Efraim, que era menor, ficou ali. Mesmo assim, era bem maior do que, por exemplo, a tribo de Benjamim. Então, foi interessante. Ele conseguiu trazer Israel, fazer aquele território que, como eu já falei também no episódio passado, se fizermos um levantamento desde os primórdios, nós veremos que aquela terra, toda aquela região, era por direito do líder maior que foi colocado na terra, que era para governar a terra, trazendo para a humanidade, né, todos os benefícios da civilização, do mundo justo, do mundo correto. E aí então começa a ter o que? Uma competição, e as invasões daí começaram e não terminaram mais até os dias de hoje. Bom, o nosso propósito é justamente mostrar que tudo aquilo que já aconteceu um dia lá atrás também se torna possível acontecer nos dias atuais. E Josué, ele teve sim todo um trabalho. Ele nunca casou, porque ele dedicou a sua vida inteira para levantar a nação de Israel. Então ele não casou. E provavelmente, segundo é narrado também no livro de Josué, ele foi líder dessa nação, o comandante, durante 25 anos. E ele já estava cansado, né, quando no final. E ele não teve tempo, embora ele tenha sido um grande estrategista, ele
não teve visão do futuro, porque ele não preparou ninguém para assumir essa direção, essa liderança. Provavelmente, se ele tivesse treinado como Moisés fez com ele, se ele tivesse feito com alguém, então provavelmente a história talvez fosse outra, daquele povo que estava se instalando naquela região, que era conhecido como o povo escolhido do Senhor de Israel. Eu já comentei também que eles eram dito escolhidos porque eles tinham o quê? Eles tinham um DNA que não era assim, era mais puro, justamente por conta lá daquela lenda lá atrás de Adão e Eva, onde eles foram criados em laboratório, né? Os genes foram a genética humana com a genética desses que vieram de longe, eles modificaram também a nossa genética. Então nós somos seres híbridos, e só que existia aquela linhagem que era bem controlada, e as outras aqueles que vieram de lá também descontrolaram, que era exatamente aonde moravam os gigantes. E isso é narrado mais de uma vez no Antigo Testamento. E um dos desafios de Moisés foi justamente confrontar esses gigantes. Mas parece que ele conseguiu, porque ele instalou as 12 tribos ali, cada uma no seu território. E o que aconteceu depois, nós vamos ver no próximo episódio desta série. Então, agradeço a todos vocês pela audiência. Espero que vocês curtam as nossas redes sociais e estaremos no próximo programa juntos. Até mais!